estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória.
Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de um homem chamado Nicholas Winton? Nicholas Winton era um inglês que trabalhava na Bolsa de Valores com um bom emprego que aos 29 anos resolve tirar umas férias. Esse homem vai então para a cidade de Praga, na República Tcheca, e lá quando ele chega esperando um cenário de descanso, de gostoso, de simplesmente ter um tempo de relaxar, ele encontra um cenário totalmente cruel e aonde em 1938 o nazismo estava começando a tomar conta daquele país. Quando aquele homem encontra aquele cenário, ele percebe famílias de judeus sendo perseguidos, sendo mortos, sendo levados a experiências, sendo maltratados. Ele retorna para a Inglaterra e lá esse homem monta um plano incrível, um esquema incrível, aproveitando uma lei que a Inglaterra tinha aprovado de que poderia entrar crianças no país. Esse homem, então, ele resolve montar um esquema com 3 trens para trazer crianças da República Tcheca para a Inglaterra, para que essas crianças filhos de judeus, pudessem ser salvos. Naquele momento, todos os pais foram separados de seus filhos. A maioria dos pais, infelizmente, acabou morrendo, mas essas crianças tiveram uma nova chance. Ao total, foram salvas por Nicholas Winton 669 crianças. Quando chegaram na Inglaterra, esse homem arrumou orfanatos e arrumou famílias para que essas crianças pudessem ser amparadas por elas. 669 crianças em 1939. Sabe o que é surpreendente nessa história? Não é o número de crianças salvas. Para mim, o que surpreende é que essa história ficou sem ninguém saber por 50 anos. Essa história só foi descoberta em 1988, quando a esposa do Nicholas Winton estava mexendo no sótão, em algumas coisas lá, arrumando da casa deles, quando encontra um álbum cheio de fotos de crianças e nome delas e lugares delas. E essa esposa então pergunta para ele, para Nicholas Winton, quem são essas crianças? Então Nicholas Winton conta a história. A esposa dele leva então para uma jornalista toda essa história. A história é averiguada, ela é verdadeira. E esse Nicholas Winton é chamado para ir num programa de TV. E quando ele chega lá 50 anos depois, sem ninguém saber da história, esse homem tinha salvo 669 crianças. Sem contar para ninguém, simplesmente por fazer, pelo serviço. Esse homem é convidado para ir então nesse programa de TV. Quando ele chega lá, a apresentadora apresenta quem é ele está sentado junto com a plateia e a apresentadora lê um nome dessa lista enorme e aí quando ele olha é a mulher que está sentada ao lado dele, uma das crianças que foram salvas. E a apresentadora diz, quem mais aqui foi salvo por ele? E a plateia praticamente toda levanta e há uma comoção, uma emoção geral. É impressionante essa história de Nicholas Winton, como esse homem resolve servir a essas crianças e um servir sem que ninguém ficasse sabendo disso. É impressionante isso. E quando esse homem então foi entrevistado por um repórter, Nicholas Winton, ele viveu até os 106 anos de idade. Ele faleceu agora em 2015. Quando ele foi perguntado pelo repórter se ele se considerava um herói, a resposta dele foi simplesmente não. Heróis são pessoas que fazem coisas difíceis. Eu simplesmente fiz aquilo que estava pronto para que eu fizesse. Eu simplesmente fiz aquilo que eu fui chamado para fazer. Quando eu olho essa história, quando eu vi a história, eu me emocionei vendo o vídeo. Porque esse homem tinha um coração tão de servo que tudo aquilo que ele fez, ele não precisava contar para os outros.
Ele simplesmente fez aquilo que estava próximo dele, aquilo que estava perto dele. 50 anos sem ninguém saber dessa história. Esse, para mim, é um dos valores do reino de Deus, o serviço. Todo discípulo de Jesus Cristo deve servir a outros. Todas as pessoas que querem caminhar com Jesus, elas devem aprender a servir a outras pessoas. E esse serviço é sem vanglória, é sem poder, é simplesmente por amor. Quando eu olho o que Nicholas Winton fez de salvar 669 crianças, ele amou essas crianças e ele resolveu servir essas crianças. Quando eu penso nisso, eu olho, vamos dizer, para o nosso tempo que a gente vive, onde quando as pessoas vão servir, batem uma foto dizendo que estão servindo, ou quando as pessoas, as empresas prestam projetos sociais, elas demonstram aquilo não muito com o intuito somente de ajudar as pessoas, mas também de se promover. E quando eu olho pensando, por exemplo, que esse homem poderia usar essa história toda durante a vida dele e ele crescer, ganhar cargos, tudo por ter feito isso, ganhar status, esse homem resolve se calar e não contar para ninguém. Se a esposa não tivesse descoberto o álbum, talvez nós nunca saberíamos dessa história. Quando eu olho para isso, eu vejo que é esse o serviço cristão que Jesus nos chama a fazer. Na Bíblia nos conta uma história, porque nós somos pecadores e não somos tão diferente da sociedade onde a gente vive. A gente é uma sociedade que gosta de não querer servir, de ser servida e que gosta de status. Quando eu olho para isso, tem um texto que eu gosto muito lá em Marcos 10, quando Jesus fala um pouco dessa questão do serviço. Essa história acontece da seguinte forma. Jesus fala um pouco sobre que ele estava indo para Jerusalém, que ele iria morrer, que ele ia sofrer. E quando ele está indo para lá, dois discípulos chegam para ele, Tiago e João, chegam para ele e dizem assim: mestre, a gente pode pedir uma coisa? E Jesus diz: sim, peçam. E ele diz: mestre, quando tu entrar aí na tua glória, a gente pode sentar um à tua direita e outro à esquerda? Mais ou menos o coração dele estava dizendo o seguinte, né? Mestre, dá um status para nós aí, tá ligado? A gente está caminhando contigo, a gente está servindo aí contigo, dá um poder para nós, dá um status, né? E Jesus diz: olha, gente, isso compete a Deus, isso não compete a mim. E os outros 10 discípulos escutam isso, escutam essa fala de Tiago e João e ficam indignados. O texto usa essa palavra, eles ficaram indignados. E é interessante que quando eu percebo essa indignação deles, essa indignação não é porque os outros pediram para o poder, mas para mim a indignação deles está mais porque eles também queriam um lugarzinho. Eles também queriam estar perto, eles também queriam estar junto no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Eles queriam estar ali para ter essa parte de julgamento, de ter o status. E quando eu olho, por exemplo, para os nossos dias, para a nossa sociedade, a gente não é tão diferente desses discípulos, né? Nós somos bons consumidores, nós não gostamos de servir, nós gostamos de consumir. Nós gostamos de cartões de empresas aéreas de milhas que possam nos dar descontos. E se é um cliente diamante, se é um cliente gold, por exemplo, quando você vai embarcar numa empresa aérea num voo, normalmente o cliente diamante tem a vez de ir na frente, então isso é um status. Não, nós gostamos disso, nós gostamos de... Nosso coração enganoso de seres humanos, nós gostamos de ser servido. Nós gostamos de status, nós gostamos de poder, né? Eu percebo isso, por exemplo, no tempo de ministério, né? Assim que eu percebo que normalmente existem alguns tipos de pessoas na igreja, né?
aqueles que realmente entram em cargos e resolvem servir sem serem vistos. Existem as pessoas que querem cargos para ocupar um status e um poder, e existem também as pessoas que não querem cargos porque elas não querem servir. As pessoas não ocupam tarefas porque elas não querem, elas não estão dispostas a servir. E é interessante isso, que isso está muito presente. E um texto que fala muito ao meu coração nessa questão de serviço é o texto de Marcos 10. Quando Jesus, então, depois dos discípulos ficarem indignados, Jesus diz assim para eles, Jesus os chamou e disse, Jesus disse, gente, senta aqui ao redor, vamos conversar sobre isso. A maneira que vocês estão vendo não é a maneira correta, não é a maneira que eu estou querendo passar para vocês. E Jesus diz o seguinte, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Jesus diz, gente, olha, vocês sabem como é que o mundo funciona. O mundo funciona através do status, o mundo funciona através do poder. Mas não vai ser assim aqui na igreja. Não vai ser assim entre nós, gente. Entre os discípulos, quem quiser ser o primeiro, ele deve ser o servo. E Jesus usa uma palavra muito forte, ele usa a palavra escravo. Para nós, a conotação de escravo, normalmente, ela é muito pesada. Porque você serve sem recompensa. Você serve porque você está ali para servir, sem recompensa nenhuma. E é interessante que Jesus continua dizendo no versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O bonito dessa história é que Jesus não usa só palavras bonitas ou frases de efeito, né? Eu sempre acho que essa frase de Jesus do versículo 45 é uma frase forte de efeito, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, né, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não somente usa frases de efeito, Jesus vive isso, né? Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus dá a vida, Jesus morre, Jesus serve a toda a humanidade cumprindo o seu propósito. Como diz em Filipenses, ele não se igualou o ser igual a Deus, mas ele desceu da sua glória para que a gente pudesse ter esse encontro com Deus. Jesus não somente falou, Jesus fez, Jesus agiu com atos. Essa semana eu estava lendo uma frase, eu vi uma frase que dizia o seguinte, serviço, vírgula, é assim que a felicidade acontece. É interessante que hoje é dia dos pais, né? Hoje é um dia que a gente celebra a alegria da paternidade, a alegria de ter filhos. E eu percebo, assim como pai, nós temos as nossas duas meninas, a Júlia está fazendo 8 anos, fez 8 anos, a Isabel vai fazer 3 anos agora. E como pai, eu percebo que é uma grande alegria você ser pai. Só que ao mesmo tempo, ser pai requer serviço, requer você se doar por outra pessoa, né? Vamos dizer, se a gente for bem sincero, ninguém gosta de acordar às 3 horas da manhã para trocar uma fralda. Ninguém gosta de dizer assim, ai, nossa, que alegria tremenda acordar às 3 da manhã para trocar uma fralda, mas nós fizemos isso. E o sorriso daquela criança no outro dia nos dá alegria ao nosso coração. Mesmo que a noite foi muito trash, foi muito extrema. No outro dia, aquele sorriso nos dá uma alegria ao nosso coração, porque aquele serviço que a gente prestou traz para nós uma alegria.
uma recompensa que talvez a gente não receba em termos de bens ou outros mais, mas a gente recebe no nosso coração. Quando a gente olha para isso, por exemplo, tem dias que tu chega cansado do trabalho, tu chega estressado do trabalho e a tua vontade é tomar um banho, jantar e dormir. E aí a Júlia e a Isabel vêm e me abraçam e dizem: pai, vamos brincar? O meu coração naquele momento está pesado, estou cansado, eu queria fazer dormir. Mas eu vou lá, me esforço, sirvo e brinco com elas. É interessante que depois isso gera uma alegria muito grande no meu coração. Então, quando eu leio essa frase serviço, é assim que a felicidade acontece, eu percebo que quando nós servimos, nós somos felizes. A nossa sociedade nos mostra que quando nós somos servidos é que somos felizes. Mas, na verdade, a vida do cristão, a vida do discípulo de Jesus é o contrário disso. Jesus diz: quando vocês servem, gente, é aí que vocês encontram a felicidade. É aí que vocês encontram o prazer. E é impressionante como os primeiros cristãos, eles entenderam isso. Como os primeiros cristãos perceberam isso, né? Tem um sociólogo chamado Rodney Stark, que ele escreve um livro, O Crescimento do Cristianismo. Ele não é cristão, né? E ele fala que o cristianismo cresceu muito, os primeiros cristãos lá no início, depois dos apóstolos, a igreja cresceu muito, porque durante as epidemias de varíola e sarampo, né, que foram devastadoras, talvez é um pouco do que hoje nós vivemos em relação à pandemia do Covid, ele diz que aquele cenário constituiu um solo fértil para a disseminação do evangelho, pois a religião cristã ela tinha capacidade de explicação e consolação daquelas desgraças. E mais do que isso, ele diz que as conversões iam aumentando porque tinham em vista o aspecto da solidariedade humana dos primeiros cristãos, de como eles viviam, de como eles ajudavam uns aos outros, de como eles ajudavam as viúvas, de como eles ajudavam os órfãos, de como talvez eles eram alguns Nicholas Winton. E mais, ele escreve que essa forma revolucionária foi inspiradora de amar ao próximo. Que aqueles cristãos primitivos, os primeiros cristãos, viveram aquilo de forma tão concreta que aquilo se tornou algo real para a vida das outras pessoas. Então as pessoas podiam ver pelas ações deles, pelo serviço deles, o Evangelho. Muito mais do que as palavras de Jesus, eles percebiam a vida de Jesus. É interessante que quando eu olho para esse texto, eu percebo que aqui nós entendemos que a gente passa nesse texto Jesus fala que nem mesmo ele veio para ser servido, mas para servir. Nós entendemos que nós passamos de um contexto da onde a gente está com ele para onde a gente vai ser como ele, vai ser como Jesus, vai ter a mesma vontade de servir, a gente vai ter o mesmo olhar de amor pelas pessoas que estão ao redor, né? E tudo isso é baseado aonde? Na morte e servil de Jesus, porque ela cria uma base diferente. O mundo, a nossa sociedade nos diz, me sirvam. Jesus vai dizer para nós como cristãos, sirvam as outras pessoas. E aí quando a gente olha essa morte de Jesus, o que Jesus veio, quem era Jesus, e a morte dele, por que ele fez isso, a gente entende que quando a gente se submete a ele, né, a esse senhorio de Jesus, as nossas sinistras ambições, talvez, né, de domínio, de poder, de status, elas se tornam absurdas, né? Porque a gente percebe que o autor da vida resolveu nos servir. E é nisso que nós devemos nos inspirar como os cristãos. A partir desse amor de Jesus, nos inspirar
a vivermos uma vida diferente, uma vida de serviço a outras pessoas, né? Repito aquela frase, serviço. É assim que a felicidade acontece. Repito a frase de Jesus, que nem mesmo ele, Jesus, veio para ser servido, mas para servir. Nós somos chamados, como os cristãos, ao serviço. Nós somos chamados a servir aos nossos irmãos, a servir as pessoas de fora, a servir ao mundo. Nós somos chamados a isso, a ajudar as pessoas. E o que eu faço com isso? O que eu faço com esse tempo de palavra, isso que nós conversamos agora? A primeira questão é, quem são as pessoas necessitadas ao nosso redor que eu posso servir? Quem são as pessoas? Eu não digo somente com questões materiais, eu digo com palavras, eu digo com conversas, eu digo com as pessoas que estão sozinhas nesse tempo, as pessoas estão isoladas. Quem são as pessoas que eu posso fazer uma ligação, que eu posso conversar com elas? Quem são essas pessoas? E a segunda coisa, como nós, como igreja, como podemos ajudar a comunidade ou o bairro aonde a gente está inserido? Como a gente pode ajudar neste lugar? Como a gente pode ajudar no bairro aonde está nós como igreja? Essas são coisas que nós devemos refletir para que a gente possa ser cristão de verdade, cristãos que servem ao Mestre Jesus Cristo e servem as pessoas e ao mundo que está ao nosso redor. Que essa palavra possa nos chamar ao serviço, chamar à atuação. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.